Boa noite, Mari. Mari super fiel. Minha irmã. Boa noite, gente. Hoje a gente vai ter uma live, né? Nosso bate-papo com hoje vai ser com a Mendes Auá. É uma grafiteira do Amazonas, uma artista incrível da arte urbana. Então é muito importante, vai ser muito importante essa live, pautar essa questão dentro do grafite. E aí, mana? Oi, gata, tudo bem? Tudo bom? Ajeitando aqui pra ficar apoiado no celular. Pra Arruma aparecer no meu aí. rosto. É esperar um pouco a galera entrar mais. Quem tiver Aham. online, já começa a dar um amezinho aqui, apertar nesse coraçãozinho aqui. Quanto mais você apertar no coraçãozinho, mais o Instagram vai entender que essa live precisa ser divulgada. E essa live é de extrema importância que tenha mais visualização. Sim, todas são importantes, mas essa é bem importante por Olha. esse mês, por essa semana. Sim, sim. Oi, gente, boa noite. Boa noite quem tá entrando, gente. Sou a Laura Mendes, grafiteira do Aquela Crio lá de Manaus. É, a gente Artista vai. visual, designer, A gente se apresenta muito, não, deixa eu dar um para você, acadêmico. você poder daqui a pouco Hã? falar de você. Ah, Tá sim. conseguindo ouvir legal? Tô. Eu queria colocar uma música de fundo, assim, bem fraquinha. Tu acha que dá pra ouvir alguma coisa? Ah, tenta aí, colocar aí, bora ver, a gente testa. Às vezes Deixa eu eu ver. coloco também, mas eu sou meio surda. Quero dar um salve aqui pra nave aqui. A nave, eu não sei como fala, toda vez eu falo o nome dela errado, mas eu acho que é a nave. Bem-vindo quem tá chegando. Hoje a gente vai fazer uma live, um bate-papo bem legal. Bastante coraçãozinho para divulgar perfis essa live. Não dá interferência. Bora ver. A música tá escutando bem. Eu não sei quando você for falar. Só por enquanto mesmo. Ah, então pronto. Mas fala, você tá onde? Ainda tá no Pará? Eu ainda estou em Belém do Pará, aqui é, O meu tá no bairro travando? Juru, né? Tá O teu conseguindo me tá? ver legal? Não, tá meio pixelada. Travando. É, tá Peraí. travando e meio pixelado. Tá legal? Dá pra Melhorou. me ver? Melhorou? Tá pegando agora o vídeo. A tua imagem Ainda ainda tá um tá pouquinho pixelada? pixelada. Ainda tô travando, eu vou mudar minha internet aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô pausada? Gente, vai respondendo aí. Não, e agora? Tá me vendo? Ainda tô travando. Tá travando ainda. Tchau, Alves da Serra. Puta merda. Vou roubar a internet dos outros.
Tá me ouvindo agora? Sim, tô te ouvindo. Tá me vendo também? Ainda Ninguém tô me travando. respondeu. Eu perguntei se a trava estava travando. Ninguém respondeu. Gente, Olha, trava, tá. Roosevelt. Então agora, tá legal? Tá me ouvindo? Tá me Tá ok, vendo? gente? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a Sherme? Responde aí, por favor. Mari, Gente, bora tá por aí? interagir. Respondam pra gente. Só um dígito aí, por favor, pra gente poder ficar Só ciente. digitar assim, ok, tá funcionando. Não, agora eu não sei se tá. É, eu vou Carol, mandar só tá? um emoji. Carol, tá legal? Tá ouvindo? Ou a nossa internet. Sim, tá rolando. Pronto, tá rolando. Massa, legal. Arrasou. Beleza. Então, eu fico aí dando a meia aí, por causa dessa internet, acabou que saiu algumas pessoas. Mas tá suave, pronto. Dê bastante amei, bastante coraçãozinho colorido. Bora, gente, dá-lhe coração na gente. Vamos agora bombar nessa live de hoje. Pronto, a Bora, menina cadê falou aquela sim. Crio? Cadê Oi, aquela Crio? Mendes. Olha, tá começando a entrar o pessoal daquela Crio. O pessoal Bora, tem que aquela estar Crio. da CRIO, né? Senão. Tem que estar aqui, né? Vamos falar deles. A minha irmã entrou Cadê a online Cupim aqui, a minha Queen? irmã é lésbica. Acho que esse papo é bem. Ah, grito. Pronto. Ei, gente, cadê as Tupini Queens? Coletivo Tupini Queen é pra estar aqui também. Coletivo Tupini Queen, que eu faço parte. Então, Cadê? gente, Cadê o Ateliê tô lavando o Transmore? banheiro. Deixa o celular assim em cima e lava o banheiro, não tem problema. A gente não vai ver o banheiro lavado. O importante é estar aqui rolando. Mas bora Parentes começar. também, os parentes que já me seguem, que conhecem meu trabalho, bora colar aqui, bora colar, bora ver a prima, a Tá de irmã, coração. a parente. Só tô com um pouquinho de Falar calor. nos grupos. Bora, gente, aperta nesse negocinho aqui, ó, e encaminha para todo mundo que tu tem no Instagram. Isso é importante. Vou descascar a mandioca lá gritando. Olha, macaxeira, que só tem nortista. A gente come macaxeira. Eu vou tentar enviar aqui para uma galera, né? Pega, eu também, eu tô fazendo isso já. Pronto. Mas quando a gente está Uira, começando, Sodoma, bora. quando a gente está começando a nossa live, Mendes, eu queria que tu começasse a falar quem é a Mendes Auá. Bem, vamos lá. Um minutinho, ainda estou enviando para as pessoas que estão aparecendo aqui. Salve, Dona Bomba. Dona Quando Bomba me acabar a live aqui do patrocina. Grafite Queens, vai rolar uma live da Dona Bomba também. Eu achei muito chique a Dona Bomba me repostando durante a semana. A Dona Bomba é a primeira grafite shop feita por mulheres. Olha, eu achei muito chique, me senti honradíssima. Né? Então, mano, bora começar? Bem, vamos. Então, começando aqui, eu queria que tu falasse para nós quem é a Mendes Auá. Bem, a Mendes Auá, ela é uma travesti indígena da cidade de Manaus, Amazonas, que atualmente ela está em Belém, né? Em vista do Covid-19, ela ficou presa aqui. Ficou presa? Ela é artista visual, ela é grafiteira, ela é ilustradora, ela é designer gráfica, ela é mestranda em design pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Ela é performer, ela é maquiadora artística, ela é fotógrafa experimental.
ela é ativista, enfim, ela tenta ser um monte de coisa que a sociedade tenta dizer não, e essa construção cis heteronormativa eurocêntrica tenta dizer não, mas ela está aqui para dizer que ela pode ser tudo, assim como as irmãs, as amigas dela podem ser também. Ai, me arrepiei toda. É muita satisfação para mim fazer uma live com você. Eu ser de Manaus, né? Comecei a fazer grafite em Manaus. Estou um tempo sem no Amazonas, Referência né? de Manaus. Obrigada. Então, para mim é muito importante saber que Manaus tá mudando o cenário, sabe, do grafite da cidade, tá abrindo as portas para a Na comunidade verdade, não, LGBT e mulheres na trans. verdade, na verdade, não necessariamente abrindo as portas, né? Nós, Não, claro. nós que estamos encarando essa, esse cenário, assim. Então, infelizmente, a gente tem que ir chutando as portas, né? Sim, a gente Mas é pisa legal no. saber que está tendo esse movimento em Manaus, sabe? É, quando eu comecei a fazer grafite, né, o movimento do grafite ali era um movimento bem machista, assim, bem. Tinha, Uhum. ainda tem ainda muita brincadeira homofóbica, muita galera de Manaus é bem homofóbica, bem machista, galera. Sim, Já sim. tive várias tretas, várias brigas, várias porradas, já fui pra porrada com homem em Manaus. Aí a gente já tá indo na base da arma. É aquela brincadeira. Mas já saiu assim, Manaus, como é? Espeto de churrasco, gargalo, já dá uma Sim, evoluída. uma garrafinha quebrada. A gente enfia na barriga e gira. Tirar só coisa de Manaus, essas coisas. Mas é bem legal Dá estar uma fazendo essa flexada live. também. É, mas é muito, muito legal fazer essa live contigo, pelo fato de ser de Manaus, sabe? Pelo fato o que o teu corpo representa, Ai, sabe? muito obrigada. Dentro desse cenário, principalmente agora, né? No momento que a gente está caótico na política, caótico na sociedade, a gente está conseguindo, começou a aparecer 300 milhões de pessoas preconceituosas, racistas, machistas, homofóbicas, de tudo que foi lado. Pessoas que estavam tudo incubada durante muito tempo, depois desse governo, todo mundo mostrou as garras, então assim, é muito importante, né, pelo fato do dia 17 de maio. Foi um dia representante, né, um dia importante, né, da luta contra a homofobia. A gente está no país onde que mais mata mulheres trans, mais mata a população LGBT, ó, que mais mata negros e negras, Pessoas então negras, assim, indígenas. indígenas principalmente. Então assim, é muito importante estar fazendo essa live, acho que é muito importante a tua fala para a gente aprender mais. E com a minha segunda pergunta, eu quero saber como você migrou, né, pro grafite, assim, como que foi começou a fazer o grafite, da onde que surgiu? Bem, eu migrei para o grafite vendo essa necessidade da procura de uma referência, né? Eu tinha poucas referências para mim, tanto enquanto pessoa indígena, tanto quanto pessoa LGBT, né? Então, um desses motivos foi por conta dessa representatividade que eu não via e olhei, parei, pensei, refleti e que pensei mesmo e disse para mim que eu poderia ser minha referência. Apesar de eu ter referências muito importantes que inclusive fazem até parte da minha CRIO, que é uma pessoa indígena, que é uma pessoa LGBT, que inclusive desses pensamentos de construção sobre a busca sobre referência foi a busca de referências indígenas, né? De referências indígenas que estivessem criando ou se comunicando de uma forma decolonial, né? De uma forma que quebre essa direção que a nossa sociedade ela tenta te direcionar, né? Desde 1500, né? Então, tipo, por exemplo, eu fui buscando assim
Aí eu vi a Kina, por exemplo. A Kina é uma das minhas grandes referências na cidade de Manaus, enquanto grafite, enquanto mulher, enquanto pessoa indígena, né? Então, assim, foi por conta dessas referências que eu tive que eu pensei assim, bem, mas eu ainda não vi a presença de uma pessoa LGBT, de uma travesti, né? De uma travesti indígena no grafite. Até que eu parei e pensei, eu posso ser essa referência, né? E as minhas amigas, elas fortaleceram mais essa ideia, como, por exemplo, no primeiro dia que eu fui pintar numa tela lá no Parque 10, a Domes, que também é uma gata da minha crio, que me incentivou. Aí teve também uns boy que estavam lá com a gente também, né? Que também fazem parte, assim, desse rolê que a gente tenta construir lá em Manaus. E elas me incentivaram, né? Me incentivaram a continuar a querer fazer, né? Porque apesar dessa vontade, dessa busca de referências e não encontrar, e também por conta da construção social que a nossa sociedade ela leva, nossa questão territorial mesmo, cidade de Manaus, a gente fica com medo, né? Até porque o nosso país é o país que mais mata pessoas LGBTs, né? Então, ir de frente a isso é realmente dispor as nossas vidas a essa luta, não enquanto. Não necessariamente questão de militância mesmo, é questão de existência mesmo, de visibilidade da nossa vida, da nossa vontade, do nosso querer e do nosso fazer artístico. Então, e somar com pessoas que elas apoiam o teu trabalho, conhecem teu trabalho, incentivam o teu trabalho, é bem importante, né? Porque faz com que a gente continue. E foi o que aconteceu lá na cidade de Manaus. Fora as pessoas LGBTs ou mulheres do grafite, tem pessoas bacanas do grafite também que, que me incentivaram a continuar, a seguir, a ter a vontade de ir pra rua pintar, entendeu? E de me chamar pra rolê. Então, é sobre isso, assim, né? De, desse entendimento que fez com que eu chegasse aonde estou, praticamente. É bem legal a tua fala, porque assim, quando eu comecei a fazer grafite em Manaus, né, há 15 anos atrás, eu comecei a pintar por isso, por a falta de representatividade, para ter mais mulheres dentro do movimento do grafite, né? Quando comecei a fazer grafite, eu participava de um coletivo, mas se chamava Epoian Harapória, que era um Olha, coletivo de hip hop de mulheres, né? E a gente já começou a se identificar enquanto mulheres, enquanto, né, população descendente, né? Somos descendentes, sim, eu sou descendente de indígena, eu me considero como uma afro-ameríndia, porque assim, minha mãe é negra, minha avó era negra, a bisavó da minha mãe era negra, a minha irmã é uhum. negra, minha filha é negra, minhas tias e meus tios são negros. E o meu bisavô era indígena, ele era cocama. Descobri depois de muito tempo. Olha que incrível. Só que aí, né, a minha mãe se relacionou com meu pai era sarará e eu nasci dessa cor. Mas a gente começou a se identificar enquanto isso, né, enquanto ser. E é legal quando tu fala assim, como você sentiu falta, né, Uhum. da comunidade LGBT dentro da arte urbana de Manaus, de uma mulher trans, a falta de uma pessoa indígena dentro da arte urbana. A gente tem, apesar de Manaus, mas acaba que poucas pessoas conseguem se afirmar e se ver, né, É. enquanto indígena, né? Acaba que em Manaus há muito tempo ser índio era um sinal de ofensa. Aham. É por conta dessa construção social eurocêntrica, né? Do pensamento e construção do que o branco ele é o melhor, do que o branco ele é o perfeito, do que o branco é fazedor de alguma coisa. Sendo que, na verdade, nós somos, né? Nós, pessoas indígenas, por exemplo, já estávamos aqui há muito tempo.
Então, a questão mesmo é destruir essa invisibilidade que eles tentam construir desde 1500, né? Desde da, dessa violência que a nossa população sofreu, né? Que foi a colonização. Então, E essas construções se perpetuam, né? Tanto enquanto as pessoas negras, enquanto as pessoas indígenas têm uma invisibilidade que eles tentam construir desde esse período. Então, é uma luta, não deixa de ser uma luta constante, né? Até porque a nossa própria sociedade, ela tenta sempre construir esse pensamento do que o eurocêntrico é o perfeito, é o existente, é o melhor. Quando, na verdade, não é isso. E possui uma diversidade, tem uma pluralidade de identidades, de pensamentos, enfim, culturas. acho que é importante a tua fala. E eu queria saber, assim, depois que você começou a fazer grafite, depois que você foi para as ruas, teve outras pessoas que foram atrás de você, que conversaram com você, gays, lésbica, trans, que queriam fazer grafite, queriam ocupar a rua, né? Queriam intervir na rua de uma forma artística, se pintando, usando os muros como sua plataforma de trabalho, e não tinham coragem quando te conheceram, quando conheceram você, começaram a ir para a rua. Pois Mulher é, já arruma esse cabelo. é porque tá quente, gata. Ai, imagino, saudade. Aí eu amarro, aí dói a cabeça. Bem, tiveram sim, tiveram pessoas que eu estava nesse processo de ainda ensinamento, né? Eu ainda estou nesse processo de trocas, né? De troca de conhecimento, de vivência. Eu gosto primeiramente a gente entender as nossas corpas, como elas se comunicam na sociedade, né? Para poder ir junto, porque às vezes as pessoas fazem muitas coisas por motivo de empolgação, né? Quando sem um propósito, então eu gosto muito de trabalhar com propósitos, né? E sim, tanto que na minha última exposição, que foi em Manaus, na Galeria do Largo, eu conheci pessoas indígenas travestis que queriam fazer junto comigo grafite, que estavam dispostas a fazer. E a gente já estava marcando o rolê de começar a pintar, entender sobre ah, como pensar na construção do desenho para ir para a parede, né? Nós também, daquela CRIO, a gente já estava bolando oficinas, pensando numa maneira de como chegar nessas pessoas, e principalmente na periferia, né? Que é da onde a gente sai. Então, é como a gente pensa, né? De voltar para lá, e aquele espaço é a nossa galeria, né? É a nossa galeria a céu aberto, que é a periferia, o meio urbano. Ah, legal, né? Que a gente acaba sempre sendo, né, referência para alguém, né? O legal é a gente sempre, mesmo a gente não querendo, assim, mesmo você não querendo ou não pensando, além de você ser sua referência, você é referência para outras pessoas, né? Tanto para a população indígena quanto para a comunidade LGBT. E tu estava falando no Aquelas. Caramba, eu queria saber como que surgiu Aquelas Criou, assim, como que vocês sentaram Eu sei que você está numa mesa de bar, porque no Olha dia que aquela, se eu errar pensaram, alguma coisa, me desculpa, tá? Porque a gente já viveu muita coisa que vai ser difícil, para né, Lona, não, assim, lembrar de como que foi tudo. que surgiu, assim, eu lembro no dia que surgiu, eu estava conversando com a Kina, até na hora. Para te ter uma ideia, a gente pensou isso no período que a gente estava. Foi um período antes de eu começar a minha exposição, né, lá na Galeria do Largo. A gente, tipo assim, a gente viu as nossas pluralidades, né?
as nossas maneiras de manifestação, de como a gente entra no meio urbano, a gente se comunica. E por meio disso a gente pensou nessa questão da representatividade, né? De tipo, da gente ir em rolês e acontecer problemas que feriam a nossa existência, o nosso trabalho, até então que a gente pensou num espaço de retomadas da nossa existência, né? A gente pensou que possuímos ideias e conteúdos similares, não iguais, mas similares, entendendo a particularidade de uma da outra, né? E por meio disso, a gente decidiu criar a CRIO em prol dessa representatividade e também para além dessa representatividade, né? Porque eu acredito muito mais que não é somente essa questão de representar algo, e sim de movimentar algo, de poder fazer algo, transformar, né? Enquanto quando a gente entende que a gente pode representar algo e transformar algo, a gente se une para fortificar essa ideia. E foi nesse sentido que nós daquela CRIO a gente pensou, né? Então, eu lembro que a gente pintou junto lá na galeria. Esse dia foi muito especial para mim, inclusive, porque foi a minha primeira exposição individual, entre aspas, né? Porque ah, eu nunca estive sozinha, desde sempre, né? Eu nunca estive sozinha. E entender que a gente não constrói as coisas sozinha também é muito importante. Entender o pensamento de coletivo, né? Entender essa construção de coletivos, como o coletivo Tupiniquim, que eu faço parte, que é um coletivo pensado nas corpas indígenas e nas corpas negras LGBTs. E a gente trouxe também esse pensamento com aquela CRIO, né? De não necessariamente a gente só representar algo, mas e sim da gente sermos possíveis de transformação de algo, sendo pelo grafite, pela nossa fala, pelo nosso rosto, pela nossa roupa, enfim, pelas nossas particularidades, né? E o aquelas são siglas ou é o mesmo o nome aquelas? Ou são siglas? Assim, cada letra tem um Deixa eu te significado. contar qual é que foi que aconteceu. É porque Sim, na nossa roda, quando a gente fazia alguma brincadeira, alguma coisa do tipo, a gente dizia aquela. sim. Pra qualquer coisa, tipo, ai, sei lá, bora ali no Basquiat. Tipo, todo mundo tava cansado e dizia, bora ali no Basquiat tomar uma breja, aquela. A gente utiliza muito essa palavra, né? Aquela. Então a gente introduziu isso no nome da nossa CRIO, porque além de ser um dialeto LGBT muito utilizado no meio da comunidade e para com as nossas, ah, era uma coisa que a gente utilizava muito, né? Então trouxe um significado para além daquilo que era apenas uma palavra assim para nós. E sim uma que é a questão da representatividade. Nossa, isso é bem importante, esse lance dessa união, né? Porque assim, quando você se une, você se fortalece, né? Você tem esse apoio, assim, uma apoia a outra, uma, né, se fortalece, assim. Então, isso é bem importante. No Distrito Federal, tem uma CRIO chamado Transcrio. Olha que tudo, eu não conheço, preciso conhecer. Eu dei uma procurada, né? Eu até compartilhei, né, aqui no nosso feed do o perfil do Grafite Queen, tem uma foto de uma oficina delas. Eu Ego descobri que semana passada com a Nath, ela falou, né, do Transcrio. Então é importante, acho que também é importante esse lado eu vou do dar uma olhada pra como gente vocês se pensam em conectar. fazer oficina. É importante vocês não falar assim, não, a gente não só existe, mas são um agente de mudança, a gente também a gente é um objetivo que produz na cidade, né? Aham. Isso para a galera do grafite entender e também acabar não ficando com pena, né? Ai, vamos chamar, né? Entender que não, vocês produzem algo, né? Então, Sim. uma narrativa legal no estado, acho que A
Então, Aqui, tá enfim, falando aqui, ó. Sherme, a gente procura muito outros crios LGBTs para trocar experiência e vivência. sim, Eu posso passar para você, eu tava fazendo uma pesquisa essa semana, né? Como essa semana o tem no grafite Nordeste, né, as trans tem, marginais. Não sei se você tem a conhece as trans marginais. Bicha bicha Pista. ficha, isso. Tem a Tem umas, Injá, ela é uma gata incrível. Ela também tem essa comunicação da ancestralidade com a sua ancestralidade indígena. Eu acho isso muito importante também. aí isso é bem legal. E eu queria saber quais são suas influências no grafite, assim, quem é as pessoas que você tem influência, ou não só no grafite, ou como na arte em geral, e que acaba que influencia no seu trabalho. Ah, sim. Bem, a minha construção, né? ah, desde que eu entendo esse fazer artístico, esse fazer do trabalho, esse fazer da minha existência, né? Eu penso, eu tenho como admiração amigos, colegas, parentes, tipo assim, essa admiração, elas vão ecoando, né? Essa admiração acaba virando numa amizade. Então, as minhas referências mesmo são os meus amigos, assim. Ou parentes indígenas de outros lugares que eu ainda não tenho contato. Porque é por meio deles que eu tive esse entendimento, como, por exemplo, dos meus amigos daquela e da Tupiniquim. Foi por conta deles que eu consegui ter o entendimento do que eu tenho hoje, do que dessa relação do outro comigo e isso transformar nessa construção que eu levo hoje. Dos parentes indígenas lá de Manaus, que também fazem, inclusive uma acabou de entrar, ó, a Raquel. Ela é uma parente indígena também que movimenta muito construções e ideias sobre o nosso corpo, né? Eu comigo assim, eu tento quebrar a, essa questão de referência ou, ou modos de outros países, principalmente países que são muito colonizados, que são muito eurocêntricos. Eu tento quebrar e meio que anular um pouco da existência deles por conta que eu e meus parentes ancestrais já sofreram essa violência, sabe? Então é totalmente desconexo e não é coerente, sabe? Então eu tento buscar minhas referências e pessoas que eu admiro e tenho uma conexão com pessoas que estão comigo mesmo, que estão na rua, que estão no meu dia a dia, que estão participando das minhas produções, que estão que são parentes que eu vejo, não só parentes indígenas, mas também parentes negros, né, LGBTs, pessoas que possuem, não necessariamente, né, porque nem tudo é perfeito, essa construção eurocêntrica da existência do corpo e como ele se movimenta ainda é muito forte. Então, eu tento buscar referências que fazem a minha construção, né, no dia a dia. Então, tipo, são os meus amigos mesmo que são minhas referências. São meus parentes indígenas que são referências, meus parentes negros que são referências. Assim, são eles, sabe? Ah, eu queria dar um salve aqui para Carol. Aqui é a Carol. Carol é incrível, precisa conhecer a Carol é incrível. Eu sempre falo da Carol, a Carol é incrível. Ela tá aqui, que trabalho lindo. Carol é produtora também do Graffiti Queens. Carol é minha mentora, eu falo Salve, para que ela é minha Carol. mentora. A gente vai fazer uma live com ela sábado falando sobre agenciamento, que ela é agenciadora de Boa. artistas Oi, da arte prazer. urbana. Olha aí, É, ó. ela é a Tem primeira aquela mulher que eu Crio, conheço. tem Ela eu. é a primeira mulher do Brasil que eu conheço que ela agencia artista e assim, ela é incrível. Eu falo pra Oi, todo mundo Carol, tem que prazer, seguir a bora trocar esse Carol. contato, Carol. Carol é incrível, sempre falo que a Carol é incrível. A gente vai ter uma live sábado, vê a live que a gente vai ter sábado, às Eu vou ver. 19 horas. Carol é incrível, sempre falo que a Carol é incrível. Eu sou o maior paga-pau da Carol. Mas eu acho legal. Tu já pensou, assim,
tu se afirma, né? Tu se vê enquanto uma pessoa indígena. Eu queria saber como a sua relação com a galera do grafite de Manaus, assim. Você olha para Manaus, você vê ali que 90% da população é indígena ou é descendente, se não tem para onde que correr, né? Você vê muito pelos traços. E a galera do grafite, muita galera do grafite tem esses traços, né? Tu tenta assim dialogar assim com a galera para se reconhecer. Eu lembro que Bem, uma na vez eu verdade, estava trocando ideia com nós, para nós tirar o registro dele, que ele tinha que correr atrás porque ele era indígena. E eu quero saber você, assim, como você vê a galera, assim. Você troca essa ideia? bem, pois é, como ainda a, a nossa cidade, né, ela ainda está muito construída na base do machismo e da LGBTfobia, eu me sinto meio, sabe, de ter contato com pessoas, com muitas pessoas e principalmente homens do grafite, porque possui um histórico de machismo muito forte, então eu não sinto meio que vontade, sabe, de chegar ali, porque eu percebo que vai ser uma perca de tempo, então eu prefiro estar coligando com pessoas que eu acredito e que eu sei que vão ouvir e que vão refletir sobre e que não tem essa construção ah, tão dura, né, de pensar que não é indígena, que é melhor o outro, que não sei o quê, entendeu? Que tem esse pensamento eurocêntrico. Mas, tipo, quando ele é aberto e é possível ter uma comunicação, a gente tenta. Tipo, quando eu fui procurar arte indígena do grafite em Manaus, eu parei e olhei quina e guinos, né? E, tipo, não consegui ver mais pessoas que entendam essa importância da ancestralidade, né? Não necessariamente da apropriação, mas sim da ancestralidade, porque as pessoas ainda em Manaus acabam muito confundindo a ideia da ancestralidade com apropriação, de não ter uma vivência indígena, é, de não ter um entendimento muito importante sobre e tá utilizando a arte indígena, tá dizendo que é indígena, sabe? Eu acredito que a construção de se entender, né, enquanto retomada de corpo indígena, é entender das violências que a gente vem sofrendo e não dizer ter uma pele branca, e dizer que é indígena ou que morou em algum lugar, que veio de algum lugar indígena, sendo que não tem essa vivência direta, né? Não tem essa vivência do corpo, porque a, devido a esse processo eurocêntrico, eu não consigo falar a minha língua materna, por exemplo. Então, mas eu sofri todos os racismos estruturais que é possível se viver numa sociedade construída por essas bases, entendeu? E não passar por essas violências, a, a pessoa ela nunca vai entender o quão importante é essa retomada da nossa identidade, porque é uma retomada, porque a gente foi construído, né? A gente foi construído em esquecer quem somos. Só que também tem esse problema de não entender que você não passou por esses tipos de construções, né? De preconceitos e racismo estruturais. Porque muito do meu tempo eu não sabia do porquê que eu sofri um racismo estrutural de não ser negra e não ser branca. E pior, ser invisibilizada, porque nós, corpos indígenas, somos invisibilizadas. Porque para as pessoas, às vezes, parece que só existe o corpo negro e o corpo branco, né? E a gente acaba esquecendo o corpo indígena aqui já está aqui há muito tempo, já está antes da existência do branco aqui, né? Então,
E também acontece essa questão de, tipo, ver. Tem a pele branca, tem os traços brancos, não possui um enfrentamento de racismo estrutural no corpo e na vivência, e só sendo que não possui essa vivência. Não possui, nunca sofreu esse racismo estrutural que corpos indígenas, corpos negras, corpos LGBTs não, não normativas sofrem, entendeu? Isso acho que é bem importante. E sim, eu sempre me vi, Mendes, como, né, afro-ameríndia, porque assim, eu sou descendente, né, disso, mas eu não sofri, nunca sofri racismo de nenhuma esfera, de nenhum lado, de nada. Então, assim, pelo meu tom de pele, e muito tempo eu não conseguia me identificar enquanto, não conseguia me ver, sabe? Falei, não, caramba, eu tenho uma descendência, eu ficava meio que com medo de falar, sabe? E de as pessoas acharem que eu tava querendo me apropriar de algo. Sendo que Sim, a minha irmã tá online, a minha irmã, ela tem uns traços, assim, bem parecido com o seu, assim. Assim, meus é primos, como até uma parente indígena fala, Caí Guajajara, numa música dela, que a gente possui vivências, né, diferentes e construções diferentes. Eu acho que a questão importante de tudo isso é entender como foi sua construção social, entender como é que foi direcionado a sua vida e como isso reflete no seu posicionamento, né? Porque é sobre isso mesmo. Não adianta eu ser branca, super com anatomias eurocêntricas, nunca ter sofrido um racismo, né, estrutural de alguma forma e, e, e se considera e dizer que é indígena e tal, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Eu acho muito importante a pesquisa e a retomada. Isso são importantes para a gente entender a, as nossas corpas, até porque a gente sofreu um processo de violência, né? A nossa sociedade. Então, dizer que somos puro é, é, é meio difícil por conta dessa violência. Várias pessoas negras e indígenas foram estupradas. Então, ter o que as pessoas querem falar da naturalização e de tipo de ser, como posso dizer, de não ser totalmente, né? Então, mas só que também tem é sobre isso que eu realmente estou falando, que são essas construções sociais e como o teu corpo se manifesta na sociedade, né? Tem eu, uma diferença sobre a apropriação e busca de ancestralidade. Não são as mesmas coisas. sim. E, tipo, para chegar nisso, é necessário a pesquisa e entendimento de como foi sua história e trajetória. Não só a sua, como as dos seus antepassados, né? Então, eu pesquisei assim bastante, porque assim, eu descobri que a minha avó era a minha bisavó, assim, a minha avó era negra, assim, a avó da minha avó era negra, ela era baiana, saiu da Bahia, foi pro Acre, pra Chapuri e conheceu o meu bisavô, né? Conheceu o meu bisavô, descobri há pouco tempo que o meu avô, né? Descobri que o meu avô era indígena, descobri que ele era cocama. Aí teve minha avó, né, se relacionou com meu avô, que meu avô era ruivo, branco, e assim foi, acabou que foi meio que mudando assim, o meu tom de pele. Mas eu sei que eu não sofro, nunca vou sofrer, tenho orgulho, né, dos meus descendentes, né? O máximo que eu puder dar a voz, né? Saber o lugar de fala, para mim é importante, porque isso reflete muito na vida da minha irmã, que é negra. Minha irmã tem o tom da tua pele, né? O mesmo tom que o teu, cabelo liso, bem traço indígena, assim, os meus primos. Então, e a minha irmã, além de tudo, é gorda, é lésbica. Então, assim, eu não sofro, mas eu sofro porque ela, minha irmã sofre. Então, assim, é importante esse lugar de fala, entender assim, não, eu sou descendente, mas não é o meu lugar de fala, até porque eu não Sim, passo nada importante. disso.
E isso me impactou muito, Mendes, que eu participei de uma. Nossa, até me arrepio, que aquilo ali me impactou, foi em 2016. Eu participei de uma mesa e tinha eu, tinha várias mulheres, tinha uma mulher, tinha uma negra, indígena, aí todo mundo falando sobre o lugar, a posição da mulher na cidade, não sei o quê. Todo mundo falou, a última foi a indígena. Ela é até de BH, e ela falou assim: quando a mulher branca morre, né, pelo feminicídio, ou morre, tem, vai, mesmo que não dê nada, mas assim, tem uma luta, querem saber, tal, tudinho. Quando a mulher negra morre, ela vira estatística. Quando a mulher indígena morre, ninguém se fala. Então, isso me impactou tanto, essa fala dessa mulher, que eu fiquei tão mal. Eu falei assim, caramba, a gente fala tanto de dar voz, disso, mas que é ativista, que é militante, que é isso, que é aquilo. Mas quando a população indígena está lutando, não tem ninguém de nenhum movimento ali junto na frente deles, sabe? Dessa frente, assim. E isso eu fiquei totalmente sempre, sabe, pensando, É a sempre, e questão da depois. invisibilização, né? Nossos E isso corpos são invisibilizados. Eles foram construídos socialmente pela invisibilização, né? Pela demonização sim, dos nossos corpos, por essas ideias, porque, como, por exemplo, quando a gente pensa na construção da LGBTfobia, a primeira pessoa a registrada na história que sofreu uma LGBTfobia foi uma pessoa indígena. E tá escrito isso na história, entendeu? Que foi Tibira. Tibira foi um indígena LGBT que teve o corpo preso no, num poste e foi atirado com canhão, sabe? Então, quando a gente pensa sobre essas construções de LGBTfobia, elas são direcionadas a esse pensamento e construção branca, entendeu? Mas o importante é que quando a gente fala do branco, não é da pele branca, é do comportamento eurocêntrico que essas pessoas possuem. Até porque existem pessoas indígenas, existem pessoas negras que, por conta dessa construção social, elas têm o pensamento embranquiçado. Elas não conseguem entender as suas violências que foram perpassadas, entendeu? E eu acho importante também falar isso enquanto pensamento do dia 17 de maio, né? Que nossas corpas, elas sempre foram aniquiladas desde a construção da sociedade, entendeu? Outra mulher travesti que também passou na história e que é um símbolo, né, para nós corpos travestis, é Chicamani Congo, que também é uma das primeiras, quiçá a primeira travesti negra que foi comprada do Congo, foi comprada e foi violentada e foi morta e teve esse registro, entendeu? No Brasil, a primeira travesti negra. Então, quando a gente pensa, né, na construção da violência, a gente pensa na existência dos nossos corpos. Então, ah, as pessoas precisam entender que é muito sério elas dizerem algo, elas precisam entender que o poder da palavra ela tem poder, né? Que a palavra tem poder. E que, tipo, não é correto, não é certo elas invisibilizarem corpos, entendeu? Não é correto. Tem que desconstruir toda essa essa ideia, esse entendimento, pensar também nas violências que elas praticam, que elas acham que são desnecessárias ou que não existe, quando na verdade existe, quando na verdade é muito violento. Tanto que quando a gente vai pensar em questão de estatística de suicídio, população indígena é a maior, seguidamente da população negra. Então, a gente precisa construir uma sociedade que as nossas corpos se sintam bem, se sintam fortes, se sintam acolhidas, entendeu? Tipo, quando a pessoa ela é branca, eu acho que o mínimo que ela pode ter é ter humanidade, porque ela carrega um histórico muito violento.
Então, continuar com esse histórico, continuar com essa fala, ela só simplesmente está sendo mais uma branca que veio roubar o meu espaço, veio destruir a minha cultura, que veio aniquilar minha população, entendeu? Entender também que É, não é essa questão de dar voz, porque nós temos voz, nós somos maioria. sim. Se for pensar em população, por exemplo, se a gente for olhar para a periferia ela tem ela possui uma população grande de pessoas indígenas e negras, entendeu? Não é pensar sobre é, representar alguém, e sim dar o espaço dele, né? E tipo, se e que infelizmente isso não acontece, nós, enquanto povos originários e nós, pessoas indígenas e negras, a gente está retomando esse espaço, sabe? A gente está guerreando mesmo, porque é uma guerra que a gente está tendo que passar e viver, sabe? Tipo assim, as pessoas precisam entender que o ato delas se apropriarem das coisas, isso é totalmente muito violento. Elas são violentas, sabe? Elas não precisam estar falando sobre isso. Elas não precisam estar roubando o lugar de fala de ninguém, entendeu? Elas precisam entender que as É, pessoas possuem seus espaços, seus lugares, e que por meio disso elas possuem a voz e esse entendimento. Não é necessário chegar num lugar e roubar aquela cultura, esquecer aquela cultura, anular aquela cultura, entendeu? Aquela fala, aquela existência. é, acho que eu fico até sem o que realmente o que falar. A Carol, né, fez uma pergunta aqui. Como você vê eventos e pessoas brancas e negras que usam momentos de valorização indígena para falarem de sua experiência com povos indígenas? Você, Mendes, acredita que isso traz visibilidade e revelância ou apenas que é a apropriação? Olha, né? Eu acabei de falar sobre isso, Foi, tu então acabou de falar sobre isso, aí eu tava é aqui. sobre exatamente isso, né? Das pessoas repensarem sobre as suas corpas e como elas se manifestam, né? E como são construídas essas culturas, essas histórias, e como elas fazem esse apagamento, né? E como isso é institucional construído também, né? A questão mesmo que as nossas corpos fazem mesmo é o que a gente faz há muito tempo, né? Que é guerrear, retomar esses espaços que são nossos. Assim, eu vejo como uma grande problemática. Eu vejo uma grande problemática real. É exatamente no direcionamento do meu corpo, que até um tempo e até hoje em dia, o corpo travesti ele é tido como pesquisa, como acessório, como algo que é para ser pesquisado. Assim como o corpo negro e o corpo indígena, sabe? Sendo que, na verdade, é, não necessita disso, sabe? A gente tem a voz, a gente tem a vivência de tudo isso, e a gente tem o poder da nossa fala de poder falar, né? Apesar da gente sofrer com essa violência há muito tempo, ainda existem as nossas e a gente precisa construir isso. Então, se eu vejo isso, ou, ou vejo alguém fazendo isso, eu vou achar totalmente errado, porque aquela pessoa não precisa estar fazendo aquilo. Ela está se apropriando de uma vivência que não é dela. E também está colocando essas corpas enquanto dados de pesquisa, sendo que essas pessoas que são colocadas como dados de pesquisa, elas são fazedoras de construção de história e vivência, né? Então, eu acho totalmente violento e desnecessário, porque existem muitas pessoas que fazem. Tem uma galera aqui, Mendes, falando que isso aqui tá sendo uma aula. E realmente tu tá dando uma aula, né, pra galera da arte urbana entender.
A Joy botou um comentário aqui falando que esse conceito vem da forma como os indígenas são ensinados na escola. Entre, né, aspa, que o índio é aquele que vive na floresta e anda pelado. Essa falta de diálogo dentro das escolas seria melhor. Você acha isso? Sim, né? Porque eu, é o que eu venho falando desde o do início, né? Que é essa construção social eurocêntrica do corpo, desse corpo colonizador, né? Que é por conta de todas essas construções e violências que a gente tem que estar batalhando e guerreando sobre isso. Até nós, corpos LGBTs, porque, como eu falei, né, antes dessa colonização, muitas das coisas existentes que hoje é vista como errado, como sadômico, como impuro, como demoníaco, não existia isso, né? Então foram construções que foram introduzidas. Até tempo atrás, povos indígenas não tinham direito a nada, entendeu? Sendo que a gente está aqui há muito tempo, né? A gente está antes dessa colonização, então. E também tem essa construção do corpo indígena como só um, né? Sendo que o nosso país ele possui mais de duzentas etnias, entendeu? Mais de tipos linguísticos, entendeu? Então, é uma super estereotipação, né? É uma super estereotipação e falta da busca, né? Por conta dessa construção social eurocêntrica que a nossa sociedade leva, né? Não é à toa que, por conta dessa construção, é, no governo nessa representatividade do nosso país está quem está, né? Que violenta a nossa existência, que violenta o nosso espaço, que violenta o nosso discurso, que violenta tudo, assim. Até o nosso direito de Nossa, viver, né? sim. Tem muito comentário aqui. A Nave colocou que uma das lives mais ricas que assisti durante essa quarentena. A Sara Rebeca, que é minha irmã, falou que tá chorando. Eu conheço bem ela, ela deve estar chorando mesmo, né, pela tua fala. A Crioula que colocou que a visão do colonizador se torna a visão universal, a construção que vai de contravivências plurais, né? Isso. É, tá vindo muita, que uma colonização feita em cima de um genocídio de 5 milhões de pessoas é urgente, a construção de novas narrativas. A minha irmã falou que quando foi em Manaus quer te conhecer. Ela é da onde? Ela tá onde? Ela tá no Rio de Janeiro, ela é Ixi, é mais professora lá no provável eu Rio. conhecer ela. Olha aí, pronto. Já segue ela, Rebeca. Já ela falou que Bora, precisa dessa todo mundo amizade para a segue vida aí. dela. Quem não me conhece e tá vendo a live do Já Grafitão, conhece, já me segue, já divulgo o meu trabalho. Não tem dinheiro para comprar minhas artes? mas divulga, Divulga, mano. comenta, Salva, divulga, compartilha. salva, né? A Mari falou que tá toda arrepiada, a Rai falou, você fala muito bem. Lindo te ver falando. Ai, Ai, caramba. obrigada. Nossa, Mendes, é tudo pra mim. Já, já. Nossa, muito comentário, muito, assim, tava super necessário. Só tenho a agradecer nesse momento, obrigada de verdade. A gente vai dar nossa 1 hora de live. Eu queria propor para você, para a Ah, gente sair e voltar, porque senão tem mais perguntas e muita coisa precisa ser sim. dita ainda. A tua Salva fala essa está sendo live. incrível. Salva. Já, já, tá? Continua, estamos chamando mais seguidores para você. Aí, meninas. Seja bem-vindo. Bora continuar essa live com a Mendes. Por favor, mandem perguntas, comentem. Começa aqui dando um coraçãozinho no cantinho para a live ser mais divulgada, tá? Isso da chuva de corações,
Bora divulgar essa live, que essa live tá sendo muito rica. A cada fala da Mendes, eu acho que tanto eu quanto todo mundo que tá assistindo tá crescendo mais. Ai, vim atrás da Mendes, ela tá entrando, fica aí. Fica aí. Como deu uma hora de live, né? O Instagram meio que cortou nós pra gente já voltar para a segunda sessão desse bate-papo que tá sendo incrível. A galera do Ok. grafite precisava, uma plataforma de grafite precisava ter esse diálogo, que é super necessário. Ó, a camisa aí, a camiseta da Mendes. E aí, quem quiser uma camiseta dela, as obras dela, as artes dela é incrível. Então já chega lá, já Salvou a dá. live. Tem como me Pode enviar ver essa como live? Eu queria colocar no meu IGTV. como Será que ela é tem, possível isso? eu posso, né, como ela tem uma hora, eu acho que eu não consegue para publicar, mas eu vou publicar ela no Instagram ou no YouTube. Ah, sim, Tá, eu te mando o link. Assim, sim, as lives que eu tô fazendo aqui pelo Graffiti Queen, a gente tá salvando no YouTube, porque isso é importante, né? Não pode se perder. Não sim, tem sim. se perder essa live. Mas eu queria já, né, agradecer muito por cada fala sua. Acho que tá todo mundo crescendo bastante, entendendo mais. Acho que o grafite manauara, como o grafite brasileiro, precisava, né, de pessoas como você. Eu não sei se a minha internet tá ruim. Ai, não sei. Voltou? Tá aí? Voltou? Um pequeno erro aqui de Ah, tá uns erros. tranquilíssimo. Então é super importante, né? A sua fala, você dentro do grafite brasileiro. Você é uma figura muito importante para o grafite brasileiro, né? Aqui, o JP, Cherme, nós, LGBTs, grafiteiros, ainda somos muito subestimados na cena manauara, mas isso não diminui JP, nossa ocupação. JP é meu amigo de crio. Ele é meu amigo de crio. É bem importante a gente falar isso, porque assim, o louco assim que a internet ela vende muita coisa falsa, né? Sim, Que pelo que eu via, né, pelo Instagram, é que tava que a galera meio que tinha meio que aceitado, né? Tava assim, ó, tranquilo, é normal, não tem não. nada de que se, mas a gente vê que não, né? Mas essa lance Tanto que, dessa luta. tipo, eu em Manaus, assim, eu não conheço uma gata travesti que já fazia ou faz grafite. Eu não Eu também conheço. não conheço. Também não. E olha que eu estudo grafite de Manaus há muito tempo. Principalmente essa a cena feminina, né? De mulheres, os corpos femininos dentro do grafite de Manaus, assim. Também não. Então, só que agora vai ter, né? Graças Vai a, ter a nós, várias, assim, vai ter várias, várias. tá? Vai Vai brotar, incomodar muito vai até os nascer. Eu quero que vocês, incomodados se retirarem. eu quero A que intenção é ter vocês, muitos para grafiteiros normativos, vocês incomodar vão ter que se bastante. cuidar, porque senão. Não vai ter muro, não vai ter nada. Os incomodados que se tirem, né? É aquele velho ditado. Que realmente se tirem e saem. Porque já Sim. estamos numa outra onda, E né? a gente vai cancelar todos vocês. Quer dar close errado? A gente dá um tapa na cara. E ainda queima na cidade de Manaus ainda. Isso mesmo, acho que é Ainda mais importantíssimo. macho escroto, macho machista. A gente vê, a gente sabe do que rola nesses grupos de troll-up. A gente sabe, tá? Essas construções machistas, homofóbicas, LGBTfóbicas. Vocês estão. Oh, eu quero que vocês saibam que vocês não vão aguentar. A gente vai pisar na cabeça de vocês. Arrasou. Eu tava, né, antes de fazer essa live, bate-papo contigo, eu tava vendo os vídeos e eu tava fazendo uma pesquisa e eu queria saber o que você acha, qual a sua opinião, quando as pessoas meio que falam assim,
arte LGBT, arte trans. Você concorda com esse tipo de pensamento? Ou aquele lance de arte não tem gênero, arte não tem identidade, arte é arte? Bem, ah, é sobre. Eu acredito muito nessa mesma construção da minha pessoa, sabe? Ah, como, por exemplo, do que a gente já estava falando, né? Sobre a construção da nossa sociedade. Antes dessa colonização, não era necessário a, a reafirmação dessas corpas, dessas identidades de gênero. Eu acredito que reafirmar enquanto arte, enquanto pessoa, é importante para a questão de ressignificação, né? Quando, por exemplo, eu reafirmo meu corpo travesti, eu reafirmo meu corpo indígena, eu tô utilizando dessa comunicação de estereótipos e caixas que a sociedade me coloca, e quando eu falo que sou, eu estou tentando ressignificar isso. Porque uma grande problemática da nossa sociedade é ainda o encaixamento de estereótipos, de direcionamentos, sendo que a pluralidade ela é existente em todas as copas, né? Então, eu entendo que a gente se reafirma e se coloca em tais lugares no propósito de desconstrução dessa ideia, né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade ela foi construída em estereótipos e caixas, né? A questão se trata da quebra de caixas por meio da ressignificação desses, desses significados, né? Então, eu acho importante o ato da gente fortalecer essa ideia como o entendimento de existência dessas ideias, mas também pontuando que não é uma um espaço, não é só aquilo, entendeu? Porque quando falam da arte trans, da maneira que querem colocar, né? Quando falam isso, eles querem estereotipar, né? Colocar numa caixa o que que é arte trans, o que que é arte feminina, o que que é arte, sendo que todas possuem uma comunicação e suas particularidades, né? Devido às suas vivências e construções. Só que o ato da gente dizer e reafirmar isso é uma ressignificação desses estados e espaços, entendeu? Então, eu entendo como importância de dizer arte trans, a arte LGBT, como entendimento dessa ressignificação, entendeu? E não necessariamente como esses estereótipos que querem nos colocar, porque não é bem arte. ah, É porque, infelizmente, a nossa sociedade ela é construída por estereótipos de gênero, sabe? Entendeu? É muito doido isso, porque a gente precisa utilizar dessa comunicação para ressignificar elas. Assim como a gente faz do babado, sei lá, sou travesti, sou transvestigênero, sou. Entendeu? É utilizar dessas comunicações e ressignificar elas, porque, quando, por exemplo, o babado da pessoa ser viada, né? Ser transviada. Quando ela fala que ela é isso, ela está ressignificando aquele significado que era entendido como estereótipo de coisa ruim, né? Então, é sobre entender essa ressignificação como importância mesmo. E não como estereótipo, né? Eu acho que é isso, entender essa significação, essa ressignificação como fala e não como estereótipo. Eu acho que é sobre isso. Eu queria dar um salve aqui para Bigode, para Luciana, para Vidal, eles organizam junto comigo o Baile Todas as Cores, no qual
a sua presença foi convidada a participar da mesa. Ai, poxa. Eu tenho esse. Vai acontecer, amiga. Vai acontecer, tá? Vai acontecer. Ai, Vai coronavírus. Parem de ter coronavírus. acontecer. É, isso que tu falou dessa fala, né, da arte trans, arte LGBT, é uma coisa muito que eu penso muito quando eu falo muito no grafite feminino, né? Para dizer que tem Uhum. mulheres, né? Para dizer que tem mulheres, e isso não é direcionar que mulheres só faz florzinha ou mulheres só faz bonequinho, Sim. mas é marcar a presença, estão presentes. Então, assim, hoje eu já vi muita gente falar assim: ah, mas grafite não tem gênero, é só grafite, não tem grafite masculino. Eu falei, mas a gente Sim. precisa dizer que a gente existe, então tem que existir o grafite feminino para dizer que tem mulheres sim dentro do grafite. Então é importante dizer, existe arte LGBT, existe, porque é a arte trans, porque assim, existe pessoas, né? E pessoas que fazem arte, não é se a LGBT faz uma coisa, a mulher faz uma Porque coisa. essa é a problemática, né? A partir do momento que a gente ressignifica uma coisa, as pessoas querem estereotipar, como elas já fazem, entendeu? E, na verdade, é sobre esse entendimento de ressignificação e retomada de espaços. Porque quando eu falo que eu sou indígena, quando eu falo que eu sou travesti, quando eu falo que aquele espaço é meu, eu estou retomando aquele espaço, porque a sociedade constrói de uma maneira que eu não exista e não sou movimento, eu não faço aquilo, entendeu? Eu não movimento aquilo. Quando na verdade eu movimento aquilo, eu faço aquilo, eu existo aquilo, eu resisto naquele espaço, entendeu? Por isso que eu acho muito importante a presença do nosso coletivo, aquela CRIO, por exemplo, que a gente não está falando de uma maneira de fazer, de um tipo de arte. A gente está dando a ressignificação daqueles espaços que são negados para nós. Quando eu falo do coletivo Tupini Queen, é quando a gente fala de sermos rainhas, de sermos indígenas, de sermos negras, de sermos LGBTs e retomarmos nossos espaços, que são nossos, né? É uma retomada de espaços, é uma retomada de histórias, é uma retomada de vivências. Então, é necessariamente o entendimento da ressignificação como existência, como resistência mesmo. Não estereotipando, não colocando em caixas. Porque, infelizmente, a gente precisa estar significando, tá colocando em algumas pré-determinações para a gente dizer que existe, né? Por que a sociedade não diz que existe? Por que a sociedade não quer que a gente fale? E principalmente dessa construção do homem, né? Do homem, do homem cis e tal, de tipo, disso ser importante. Quando, na verdade, existem outras manifestações que possuem suas singularidades e particularidades que são também importantes, né? Para um desenvolvimento e movimentação da sociedade. Isso é bem importante. Eu queria saber, tu acha que existe uma diferença dentro do grafite, dentro da arte urbana, entre a mulher trans e a mulher cis? Existe porque são vivências diferentes. São vivências diferentes. Eu não posso tá fazendo direcionando a mesma vivência em corpos que não possuem vivências, né, similares. Porque primeiro que o corpo travesti ele é super sexualizado. Apesar de sermos o país que mais mata travestis, é o país que mais consome conteúdo pornográfico travesti, entendeu? Então, são vivências diferentes, são particulares, né? Porque quando e também é o entendimento de que nenhum é mais pior do que a outra ou é menos pior. É entender esses espaços. Eu acho que é importante entender esses espaços e entender essas diferenças, porque a minha vivência enquanto mulher trans, mulher travesti, vai ser uma diferença de uma mulher cis, entendeu?
Porque essa construção da sociedade sobre as mulheres, principalmente, ela é invisibilizada e violenta. Então, quando a gente olha para um corpo que a sociedade não entende como existente, não entende como ah, um corpo na sociedade, ele sofre muito mais. Ele não é que ele sofre muito mais, ele sofre uma violência diferente, né? Porque ele é entendido como diferente, ele é entendido como, como não existente. Eu acho que é necessário entender as particularidades, porque aí a gente vai entender o quão aquela violência ela é existente naquele corpo, naquele espaço, naquele ambiente. Até por conta dessa construção, né? De, tipo, sermos estereotipadas, sexualizadas, sermos corpos que querem ser utilizados e descartados. Isso diretamente com o corpo feminino, porque é isso que existe sobre corpos femininas, né? Corpos travestis, corpos negras, corpos indígenas. É uma questão da estereotipação e da sexualização desse corpo, o corpo mais existente, né? Porque o macho ele tem essa ideia de que o corpo dele existe mais e que eles são maioria e que eles são fortes e babá bebê, sendo que na verdade não é isso. Não é isso. Eles são sol. O universo rola ao redor deles. Eu queria Sim. saber, Mendes, né, já que você está falando sobre qual a importância e qual a tua opinião para editais, para projetos com recorte da população indígena, do recorte da população LGBT, né, recorte para a comunidade trans, recorte para a população negra, para mulheres negras. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Porque eu vejo que tem uma galera que ainda não consegue entender, sabe, sobre isso. Bem, gente, vocês precisam entender porque é uma dívida histórica, sabe? É uma dívida histórica. Não tem essa de tipo, ai, mas não foi eu que fiz. Se não fosse por isso, a gente não teria todas as coisas que a gente faz das coisas que foram criadas lá no passado, entendeu? Por isso, a gente, desde a construção da sociedade, entendeu? Então, tem que entender que é uma dívida histórica, sim, ela precisa ser paga. Para nós, corpos indígenas, para nós, corpos negras, para nós, corpos LGBTs, para nós, corpos trans, porque nós somos fazedores, né? Nós somos criadoras. Nós movimentamos espaços, histórias, vivências. Então, a importância disso é sobre questão de dívida histórica, entendeu? De tipo, do porquê que corpos trans estão se matando, sabe? Porque corpos pretas estão levando tiro. Porque corpos indígenas não têm seu espaço, não têm seu território. Entendeu? É sobre isso, sabe? É sobre essa violência que a gente passa desde a construção da sociedade. É necessário entender essa construção social. Não é sobre, não é porque eu fiz isso. É para além disso, entendeu? Entender esses espaços, entender essa vivência, entender a importância daquele espaço que é daquela pessoa, entendeu? É sobre exatamente espaços que são nossos e a gente tem que retomar. É sobre espaços que são nossos que a gente precisa retomar. Porque a sociedade constrói anulando a nossa existência, entendeu? Violentamente. Entendeu? Não é à toa que todo dia morre pessoas trans, pessoas travestis, pessoas não binárias, pessoas negras, pessoas indígenas, entendeu? Não é à toa que
o maior índice de suicídio é da população indígena, um dos maiores é da população negra, entendeu? É sobre entender a importância das pessoas nos espaços que são nossos, sabe? É sobre entender isso. Acho que quando eu salvar, quando eu salvar o vídeo, eu vou cortar isso aí para poder eu publicar de novo essa fala, assim. E não só falar, quando alguém perguntar, eu consegui estar aqui, ó. Eu vou mandar aqui já direto, não preciso nem falar. Já tem algo gravado aqui, já vai direto. Porque assim, eu vejo muito isso, sabe? De pessoas ainda pensar assim, ah, porque não importa, ah, porque estão separando, ah, porque isso, ah, porque aquilo, e não entender, não se colocar, sabe? Não ter a porcaria de uma palavra chamada empatia, de você se colocar no lugar do outro, pelo menos um segundo, e entender aquela dor, sabe? Isso é De muito. entender por que, que nossos corpos não podem ter uma carteira de trabalho, porque nossos corpos não têm espaços para trabalhar, porque os nossos corpos têm que estar alocados em periferias, entendeu? Entender por que nossos corpos não possuem o nosso território. Entender por que nossos corpos não estão na universidade. Tu sabe, gente, é preciso entender do porquê. Se questiona do porquê que eu não vejo corpos indígenas na universidade. Do porquê que eu não vejo corpos negras na universidade. Do porquê que eu não vejo. Eu não olho como referência pessoas indígenas, pessoas negras. É por conta dessa construção social, entendeu? Agora, entende do porquê que é importante cota, do porquê que é importante a retomada desses espaços? Entendam que não é uma questão de segregação. Porque muitas das pessoas com esse pensamento eurocêntrico tentam dizer: ah, Luto tanto por mas, igualdade, mas tô mas a querendo pessoa segregar. negra ela pode chegar no mesmo lugar que eu. Ela pode fazer a mesma Só coisa que estudar. ela. É só É só estudar. estudar. É só estar, Quando só, na só verdade não é querer. assim, porque quando a gente vai na rua, quando a gente passa na rua, quem é parada? Entendeu? Eu É acho sobre a gente ter sobre a gente ter que pensar que a gente precisa lutar desde pequena e que a nossa sociedade ela vai parar a gente na rua e que a gente não pode voltar para casa e que a gente precisa estar tomando espaços, entendeu? São essas coisas que vocês precisam entender. amiga, eu vou cortar, realmente. Eu vou cortar essa fala para poder publicar e ficar guardada para mim. Assim, para pessoa não ver o vídeo todo, né? Eu vou só aqui. Terceiro comentário, eu falei, tá aqui, pronto. Não preciso nem mais falar nada, porque tá aqui. Acho que já a tua fala já falou tudo, falou bem, falou explicado, né? Porque as pessoas também têm uma dificuldade de entender. E voltando para, né, essa Mendes ativista, assim, falando para Mendes artística, né? A mulher que faz várias artes. Quem te acompanha, quem não acompanha, olha lá o perfil, né? Depois da live, olha lá o perfil da Mendes. Você teve uma série, né, de ilustração que você ilustrou figuras, né, do seu cotidiano. Isso é muito aquela tua fala sobre quem são suas referências, são as pessoas que estão em volta de você. E você fez uma série, né? Eu ia te perguntar isso, mas acabou que tu respondeu lá no começo, mas, né, tu fez essa série de pessoas, né, como a Kina, como o Guinness, como tantos outros artistas, né, não só do Amazonas, mas artista indígena. Tu fez uma série de trabalho desse, eu queria que tu falasse sobre essa série para nós. Bem, essa série, ela é sobre essa construção, né, das minhas referências, né, de quais são as pessoas que evidenciaram a importância de eu falar e entender o meu corpo na sociedade, né. Nelson Isso, D,
Kina, Guinness, Julie, João, o Ira Sodoma, Emerson Munduruku, é, Sou enfim, apaixonada essas pelo 30 Emerson. pessoas, né? Que foram 30 das pessoas referentes que eu tenho, porque é para além delas ainda. Existem muita mana, muita gata indígena que eu tenho como referência, entendeu? Essa série só foi para evidenciar mesmo esse respeito, né? Esse, esse amor também. É um respeito e amor por essas corpas existirem, que é graças à existência dessas corpas que muitas pessoas possuem entendimento sobre seu interior, que foi por conta desse da minha construção também, e para as pessoas que me seguem conhecer essas pessoas também, né? E amiga, você assim, eu vou voltar à parte, mas eu queria saber, tu sabe qual é? A gente queria saber, né? Tem uma curiosidade. A sua etnia? Moura e Munduruku. Munduruku. Ai, A caramba. gente tá pesquisando mais a fundo também as partes da minha mãe também, né? Que tem muito dessa construção de dizer quem que não é indígena, que não é preta, entendeu? É muito louco isso, amiga, porque assim, a minha mãe, ela é negra, né? Essa tem um tom de pele muito escuro, assim. O nariz, o cabelo, né? O cabelo dela, da minha mãe é lindo. A minha mãe tem corpo, tem todo, ela é negra, assim, tem a pele mais clara, né? E ela não se via como negra. Eu falava, mãe, a senhora é negra. Mãe, a senhora é negra. Não, não sou negra, ela vê toda a minha pele. Falei, mãe, falei, você não é branca. Para. Falei, te desilude desse negócio aí, tu é preta. Aí passou uns anos. Aí ela pega e me manda uma mensagem, né? Ela leu sobre colorismo, não sei o que ela via, ela mandou. Nossa, descobri, eu sou negra. E depois ela alisava o cabelo dela, a vida toda que eu conheço a minha mãe de cabelo liso. Depois que ela se viu como negra, ela parou de alisar o cabelo, né? E tá um blackão, assim, mó bonito, assim. E o legal sobre você, né? Quando você se identifica, né? É bonito quando a pessoa se identifica o que ela é e para disso, de querer ser o branco, se ver como a pessoa branca, assim. E alguém já chegou contigo e tu falou assim, não, eu sou indígena. A pessoa falou, não, eu não acho que tu já ouviu isso, assim. Alguém que você falou assim, nossa, você é indígena. A pessoa falou, não, sou indígena não, olha toda a minha pele. Acontece, Ah, né? Emerson, maravilhosa, adoro, ai, sou apaixonada. Parece que eu tinha Acontece, um... né? De, tipo, é o que as pessoas. É como elas querem. Elas fazem, né? Que é essa, essa estereotipação do que é o belo, do que é o perfeito, né? E invisibilizando aquela existência, aquelas corpos, aquelas vivências, aquelas histórias, né? Agora te voltando pra arte, né? O que que tu tá aprontando nessa quarentena aí? Porque Ah, eu tô você aprontando. estava em Manaus, você ia para Belém, você ia para Bahia para o festival, você ia rodar, você estava com vários, assim, um pouco eu conversei com você, você tinha vários planos, mas aí É, eu a ia quarentena rodar, fez você ficar, a pandemia fez você ficar aí no Pará, né, em Belém. Eu quero saber o que que tu está aprontando. O que que você está bem, eu aprontando? tô tentando sobreviver primeiramente, né? Porque não tem sido fácil. Ah, também a questão da não romantização das viagens também é importante, porque às vezes a gente imagina uma vivência, um histórico, sei lá, uma possível coisa, e a gente se depara com uma vivência que não é o que a gente esperava, né? E entender esses processos como um processo de construção. Então, isso também tem sido parte do meu cotidiano, né? Entender esses processos como transformação e pensamentos de ideias e construção de ideias também. Graças a Daisy, a nossas ancestrais e ancestrais, tenho conseguido coligar com parentes e a gente tem
a gente tem produzido algumas coisas e pensando em produções futuras também. E a gente está nessa construção, né? Então, eu vou deixar aqui umas suposições, né, do que vem aí. Vai vir muita coisa, só o que eu digo. Bem, tô agora com uma exposição pelo coletivo Transmoras, que é que juntamente com o Festival Marcha, que é um festival feito por pessoas trans, travestis, para pessoas trans, travestis e outras pessoas não não cisnormativas, né? E, e, e eu sou artista convidada, fui convidada, estou com uma exposição no CCSP, no Centro Cultural de São Paulo. Aí, como a gente está em período de quarentena, né? E, enfim, pandemia, então essa exposição está acontecendo online. Nessa exposição tem outras pessoas trans, travestis, que fazem arte, que Qual produzem é arte. onde que a galera pode encontrar isso? Elas podem encontrar na plataforma do Centro Cultural de São Paulo, CCSP, Festival, Centro. pelo Instagram do Festival Marcha, que é um festival feito por pessoas trans e travestis, para pessoas trans e travestis e também para outras pessoas também. Eu vou dar uma salvada aqui para depois da nossa live eu divulgar nos stories sobre a sua exposição. E te falar, amiga, você olha o seu WhatsApp depois que eu te fiz um convite, você visualizou, mas você não me respondeu. Eu preciso da resposta, tá? Como eu te falei, amiga, Se tem acontecido muito. você falar com a Cor de Barro também, né? Você fala para ela também, para ela olhar o WhatsApp dela, que eu tô esperando a resposta dela também. São de vocês duas que eu preciso dessa resposta. E, amiga, como você se vê daqui a 10 anos? Ai, eu me vejo linda, Ah, Super. eu me vejo retomando mais espaços que são meus, né, por direito. Retomando esses espaços, assim como eu estou fazendo desde agora, juntamente com as pessoas que me ajudaram na construção, nessa construção de quem eu sou, né? Porque eu acho muito importante a gente entender que a gente não é sozinha, né? A pensar que essas pessoas são importantes, as manas travas que estão comigo, que estão me ajudando, entendeu? De longe, os coletivos, né? Entender que a gente vai estar na frente retomando nossos espaços. Eu acho que é sobre isso. Eu não gosto muito de pensar no futuro, né? Assim, eu gosto de estar pensando no agora para gerar essa força de vontade da movimentação, né? Então, eu tento pensar no passado como construção do presente. Ah, legal. E o futuro vai ser o resultado, né? É, seja um resultado maravilhoso. É, a gente vai estar aqui já 1 hora e meia de live. Eu queria que eu quero te agradecer primeiro pelo convite, por doar um pouco do teu tempo aqui dessa 1 hora e meia, por nos ensinar, na verdade, nos ensinou, teve uma aula online. Quem foi inteligente anotou muita coisa. Já Eu vai lá quero, no meu Instagram, a gente deposita. Eu mando o pronto, link da minha conta para vocês e vocês depositam, tá bom? com certeza. Eu quero te agradecer muito por você estar no grafite, só o teu corpo, só você sendo você presente. Já é uma mudança muito no grafite. Eu quero te agradecer muito por isso. Quero te agradecer pela CRIO, né? Por todos os projetos que tu tem, por esse orgulho que tu tem. Que o grafite Manauara, essa galera de Manaus, se não se ligar, vai perder. Porque. E eu queria que tu falasse que como as pessoas podem adquirir tuas artes,
como elas podem adquirir essas camisetas, como elas podem adquirir. Fale aí para nós e Bem, as suas gente, considerações finais. vocês podem estar entrando em contato na minha caixa de DM do Instagram, né? @mendesauá.art, né? Eu fiz 9 posts recentes das artes que estão disponíveis para impressão e envio, né? E seus respectivos preços. Eu também, eu também trabalho como designer gráfica, né? Você pode estar vendo as minhas produções que eu já fiz para entender o meu portfólio também enquanto designer gráfica no @aua_lab. Lá a gente tem um e-mail que você pode estar direcionando e fazendo seu orçamento. E por meio do Instagram da mendesauá.art, você pode estar encomendando uma arte digital ou uma arte física. ah, e as mais básicas tá próprio no post. Eu postei agora recente. Tem nove posts falando dos seus respectivos tamanhos e preços e artes que estão disponíveis, tá bem? E também se você não tem dinheiro, não tem como pagar, não tem como ajudar, você ajuda divulgando, você ajuda curtindo, você ajuda comentando, dizendo sua opinião. Se for opinião ruim, a gente dá um follow e apaga. Porque a gente não é obrigado a aturar comentários desnecessários e não construtivos. Entender e, de consideração final, entender o espaço de vocês e como eles se movimentam na sociedade. Entender as suas trajetórias, seus espaços, suas vidas e entender a importância da existência de corpos indígenas, LGBTs, negras nos espaços e entender essa importância histórica também, porque entendendo a importância histórica a gente consegue prospectar e projetar para um futuro melhor, para um futuro mais menos machista, menos homofóbico, menos LGBTfóbico, menos violento. Então, é sobre isso, entendeu? E Obrigadão. obrigada, gente, por estar aqui, estar me ouvindo. Me indiquem artistas também que eu possa estar coligando, né? Artistas LGBTs, artistas indígenas, artistas negros, negres, porque, né, existem também corpos não binários, corpos que são para além do binarismo, né? E se vocês querem conhecer pessoas, algumas personalidades que ajudaram nessa minha construção do que eu penso, do que eu falo, do que eu penso, assim, né? Vocês olham no meu Instagram, lá tem umas fanarts que eu já fiz. Vão pesquisar também, vão entender como é que é a importância dessas corpas na sociedade. E é isso, gente. Apoiem causas indígenas, apoiem causas negras, apoiem causas LGBTs, porque, infelizmente, por conta dessa pandemia e dessa construção social, nossas corpas têm estado mais vulneráveis, né? Mas não impossíveis, porque somos fortes e somos guerreiras. Temos a história aí para dizer tudo isso que somos e construímos. Então, entender essas importâncias. É sobre isso, gente. Obrigadão por ter aceitado, obrigada pela aula. É, agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, né, durante essa 1h40 de bate-papo. Amanhã a gente vai ter live com a DJ Laís, é uma DJ do Piauí, né, uma DJ de hip hop. Amanhã a gente vai fazer uma live com ela. Às 19 horas e sábado a gente vai fazer uma live com a Carol, né, sobre agenciadores, sobre, né, gerenciar artistas urbanos. Te convido, Mendes, a participar, tá online, né, conhecer mais o trabalho da Carol, é muito importante. Obrigada a todo mundo e aí, se a nós e vamos compartilhar essa live
no canal do YouTube do Graffiti Queens. Quando eu compartilhar, eu te mando o link, viu, amiga? E Beleza. obrigadão. E me responde Gente, no WhatsApp, vocês viu? aí, ó. Me Vocês responde no veem WhatsApp. aí o Graffiti Queens, olhem o trabalho da Sherme, olhem o trabalho das gatas aí, que é babado. É encaralhação, é sobre isso, tá? E é isso, é nóis. Boa noite, todo mundo. Eu vou Boa comer noite, agora gente. que eu tô com fome. Se cuidem, se hidratem, comam bem. Amiga, quando Vamos, acabar tudo isso, eu vou pra Manaus e a vamos gente se vai amar ficar, viu? pra a gente destruir quando a gente puder pisar na rua, assim, Sim. direito. E se a gente não Quando, conseguir, a gente destrói pelas vias da internet e das vias possíveis. É isso. quando eu for pra Manaus, a gente se vê, se pinta. Tem um muro na rua da minha casa gigante pra pintar. Égua, tudo. Beijo, boa Já chama noite. todo. Beijo. Tchau. Tchauzinho.